Boa noite, boa noite, boa noite. Começando mais um PMR, episódio sobre ansiedade. Quem vai fazer parte da mesa hoje são só 3 pessoas. Eu, o Caio, não, o Rafael Roy e a Samia Alves. O Caio tá ausente aí essa semana, provavelmente ele só volta na segunda semana de junho. É o próximo episódio. Beleza? Então a gente vai falar de ansiedade. Que tem diversos sintomas, então é um quadro de doença que tem diversos sintomas. Esses sintomas eles podem ser agravados se a pessoa, né, que sofre de ansiedade não cuidar, tá? Então, hoje a gente vai falar de ansiedade, vamos falar como que a gente pode, digamos que, atuar, né, nas diferentes áreas aí, nutrição, medicina oriental e a hipnose clínica, para quem sofre de ansiedade. Então, se você sofre de ansiedade, tiver alguma dúvida, pergunta, já pode mandar aí no chat para a gente. Se você conhece alguém que está sofrendo de ansiedade e que acha que é importante ele saber um pouco mais sobre como a gente pode ajudar e como que a gente pode ajudar, né, no quadro clínico, né, de quem sofre de sintomas consequentes da ansiedade, compartilhe esse vídeo aí para essa pessoa. E a gente já vai começar aqui. Eu peguei aqui uma explicação, né, do conceito de neurologia, tá? Acho que neurologia é mais legal para falar. E aí ele relata aqui que a ansiedade, né, a pessoa que sofre ansiedade, ou que ela tem ansiedade, ela apresenta sintomas psicossomáticos e sintomas físicos também, tá? E que esses sintomas psicossomáticos, eles podem vir acompanhados de medo, preocupação excessiva e também pode vir com angústia, tá? E nos sintomas físicos, presta atenção nisso aqui, que isso é bem sinistro. Palpitação, tremor e suor frio, tá? Então, são consequências chatinhas. E que é uma doença que dura em média de 6 meses, no mínimo, que pode ir para mais, né, se a pessoa não tratar. E está associado com aumento da tensão. E essa tensão, né, só vem tensão do momento, tensional, mas que vai, né, se a pessoa não cuida direito, ela vai piorando, pode vir uma tensão física e vai agravando. Então, quais são esses sintomas mentais? Aí que o Roy vai comentar, mas só passando aqui de bate-pronto, seria medo, preocupação, irritação, tá? Desânimo, pode ter alteração no sono, pode ter, né, sintomas físicos como palpitação, tremor, suor frio, tensão muscular, sensação de pressão, falta de ar, respiração ofegante, dificuldade em engolir, tá? Aperto no peito. Aí pode desencadear também, né, na questão da nutrição. O paciente vai comer que nem um certo impulsividade aí. E então a gente tem que dar uma controlada nisso. E aí na questão energética, né, que eu vou falar sobre a medicina oriental, porque tem a terapia medicamentosa também, né? E geralmente a terapia medicamentosa não são muitos, não sei, né? Mas dependendo do caso, não precisa já entrar de forma agressiva assim, né? E aí tem os medicamentos aqui, que eu tenho que ler, que são as palavras muito difíceis aqui, ó. Vai ter que usar os medicamentos, então, antidepressivo, antipsicótico, pode ter sintomas de ansiedade com benzodiazepínicos, tá? E que serve para regular, né, os níveis de neurotransmissores, que é a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Só que esses medicamentos, às vezes, é tarja preta. E a tarja preta vicia. E se vicia, teoricamente, o paciente, a pessoa, ela vai ficar dependente daquilo por um tempo. Então, até desmamar, leva-se um ciclo muito grande. Então, esse vício, não sei se pode ser chamado de vício, mas essa dependência pode gerar mais problemas na saúde do nosso paciente, da nossa pessoa não, né? Dessa pessoa que sofre de ansiedade, tá? E aí a gente vai falar, né, como a gente pode tratar, beleza? Então, é só uma introdução da ansiedade, né, da gravidade que ela pode atingir a pessoa que sofre de ansiedade e que a gente vai começar a falar a partir de agora. Lembrando que tudo que a gente for levantar aqui não deve ser levado como a verdade absoluta, e sim procurar uma equipe multidisciplinar, trabalhar de forma conjunta nesses pacientes que sofrem de ansiedade. Beleza? Vou beber minha água aí, quem quiser começar. Quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Eu vou levantar a bola pro Rafa. Deixa eu começar aqui, até legal essas descrições que você trouxe aí, Kim. Eu cheguei a fazer um vídeo no meu canal sobre ansiedade até, e deu para dar uma estudadinha bastante nessa questão, né? Óbvio que tem vários fatores que influenciam, a gente já sabe, tem a questão do sono, tem a questão
dos estímulos, mas trazendo um pouco ali, para a gente entender um pouco melhor o que, no geral, causa a ansiedade. E aqui eu acredito que quando a gente fala de ansiedade, é legal a gente separar as coisas. Porque a gente precisa entender que a ansiedade, primeiramente, não tem cura, tá? A ansiedade é um processo natural do nosso corpo biológico. O problema, aquilo que a gente busca uma solução, na verdade, é quando a gente está falando dos transtornos de ansiedade. E aqui é legal deixar destacada a diferença, porque ansiedade é um processo bioquímico que está relacionado ao mecanismo de defesa do nosso corpo, mecanismo de luta ou fuga, tá? Até fisiologicamente falando um pouco aí, só para a gente entender, quando o nosso cérebro, digamos assim, está lá, ele percebe que existe uma situação de perigo ou a possibilidade de algo perigoso, ele ativa a amígdala cerebral, que é responsável por fazer a comunicação ali com diversas partes do corpo, principalmente a relação com a suprarrenal, que libera ali os principais hormônios envolvidos com a ansiedade, que é a adrenalina e cortisol, dentre outros, mas o principal nesses daí. E aí, o que isso faz? Numa situação de perigo, seu corpo está te preparando para justamente lutar ou fugir. E o que ele faz para preparar? Aí começa uma reação em cadeia fisiológica no seu corpo. O sangue que está no seu corpo começa a circular mais na região dos músculos. Então, a gente sente a rigidez muscular, fica tenso. As pessoas falam que quando elas estão com ansiedade, muitas delas relatam ter tensão muscular. Aí, normalmente, o rosto fica pálido, porque o sangue sai das extremidades, das pontas dos dedos, por isso que a nossa mão tende a ficar mais gelada, mais fria. O sangue sai ali da região da face, que fica branco, a gente sente aquele suor frio ali, e começa a se concentrar na região dos músculos. No momento onde você precisa lutar e fugir, tem gente que relata que sente ali uma ânsia de vômito, ou às vezes até vomita mesmo, sente dor de barriga, vontade de ir no banheiro. São sintomas também que estão ligados à ansiedade. Isso acontece porque nesse momento que o seu corpo está te preparando para lutar ou para fugir, para enfrentar essa situação de perigo, a última coisa que ele vai querer fazer é processar alimento. E uma das coisas que estão envolvidas com o processo da digestão é o fluxo sanguíneo na região do estômago, para contribuir com essa digestão. Então, ele tira o fluxo de sangue ali do estômago, porque se você está precisando fugir de alguma coisa ou lutar, seu corpo não vai estar pensando em digerir nada, consequentemente, ele leva esse sangue também para o músculo, trazendo essa rigidez. Então, vontade no banheiro, a diarreia, o enjoo, a respiração acelerada, é porque se você precisar correr, seu pulmão já está se preparando ali, aquela respiração mais curta que as pessoas falam, respiração rápida, e também o aumento dos batimentos cardíacos. Está tudo preparando você para uma alta performance. E a gente precisa entender que isso é um momento, né? O corpo não vai disparar isso o tempo todo, quer dizer, não deveria, tá? Então, em momentos onde há uma percepção de perigo real ou a possibilidade de algo perigoso, esse mecanismo tem que funcionar. Então, a ansiedade, ela tem que ser funcional. São sintomas desconfortáveis que as pessoas sentem, porém são funcionais. Você vai ter o pique ali para poder correr ou força para poder enfrentar aquilo que você tem que enfrentar. O problema é que hoje em dia, né, não hoje em dia, mas de muitos anos para cá, tudo acaba virando estímulos que estimulam esse mecanismo de fuga. E aí chega um ponto que, como a gente já falou em outras lives, com esse aprendizado constante, a sua mente ali, o seu cérebro entendendo que várias situações acabam sendo um perigo. Por exemplo, hoje a gente não vive na floresta, então muitas vezes não preciso ter medo de um determinado, sei lá, animal. Mas se eu tenho uma reunião que vai ser muito importante, aquilo começa a me gerar uma ansiedade. Seu corpo está querendo ou lutar ou fugir daquela sensação. Porque a reunião, entre aspas, a gente sabe que não é um perigo real, mas ele emula, vamos dizer assim, esse perigo. Ele estimula essas mesmas sensações que é como se fosse um perigo. E aí a gente vai passando por diversas informações no nosso dia a dia que geram esse, que a gente chama de estresse, né? Essa pressão no corpo para aumentar todas essas sensações. E aí você ter essas sensações em cadeia com uma certa frequência, com alta frequência, gera o que a gente chama dos transtornos gerais, né, de ansiedade. E aí, transtornos de ansiedade generalizados ou gerais, alguma coisa assim, o TGA, né? E aí, quando vira um transtorno, é onde normalmente o corpo começa a disparar esses mesmos sintomas, às vezes para nada. Você está deitado lá na cama ou sentado numa rede, do nada dá aquilo que chama
um dos sintomas que está relacionado a essas crises de ansiedade, que é, por exemplo, o pânico. A pessoa não está em momento onde há perigo real, nem a probabilidade de perigo, mas ela simplesmente dispara aquele mecanismo, talvez por aprendizagem ou talvez porque o corpo entendeu por algum motivo que existe esse perigo. E aí, quando a gente fala do transtorno de ansiedade, é ali que a gente precisa trabalhar, que seria nessa ativação desse sistema de forma frequente, acontecendo muitas vezes em momentos onde não deveriam acontecer. Então, separando a ansiedade, que é algo positivo, que diante de uma real probabilidade de perigo ou de um perigo efetivo, que tem que estar funcional essa ativação no corpo, falando dos transtornos, quando eles são exagerados, é aí que a parte, não só a psicológica, mas como a gente vai ver todas as demais aqui, mas a psicológica principalmente entra tem que ser avaliada e tem que ser trabalhada, porque se isso está acontecendo excessivamente, principalmente em momentos onde não existe essa possibilidade de perigo, é porque já talvez esteja entrando no transtorno. E aí pode vir muitas questões fisiológicas também, as fobias, os medos e coisas do tipo, onde a pessoa começa a ter um prejuízo efetivo da convivência dela, às vezes, em sociedade, ou de fazer tarefas simples. A pessoa, às vezes, não consegue sair de casa, pegar um ônibus, não consegue viajar, não consegue ir para o trabalho. E aí, quando gera esse tipo de prejuízo, onde a pessoa começa a não ser tão funcional, ou qualquer atividade que é natural para que façamos, se torna algo muito desgastante, aí a gente precisa investigar o que está por trás disso. Às vezes, é só uma questão, por exemplo, de ajustar o sono, né? De trabalhar essa questão para que a pessoa tenha um ciclo do sono que influencia no restante do dia, do descanso efetivo ali do cérebro. Mas às vezes tem questões emocionais que devem ser trabalhadas. Pode ter vindo de traumas, de aprendizados constantes, ou de representação da mente diante desses aprendizados para disparar esse mecanismo o tempo todo. E aí falando aqui da hipnoterapia, mas eu acho que qualquer terapia vai trabalhar justamente nesse processo. Falando um pouco mais da hipnoterapia, o que a gente faz é buscar quais são os momentos, que gatilhos que geram essas reações, que momentos a pessoa percebe que tem isso, quais são os sintomas, como que ela sente isso, para que, não, de preferência, a gente trabalhe isso em várias frentes, mas dentro da hipnose em si, a gente vai buscar talvez até aprendizados anteriores que foram sendo reforçados e automatizados e estimulam o nosso cérebro a gerar esse tipo de comportamento, de percepção e de sensação que acaba atrapalhando, né? Tem gente que muitas vezes tem um dos transtornos de ansiedade, que é, por exemplo, a fobia de avião. E aí acaba sendo algo que precisa ser trabalhado porque às vezes tira a funcionalidade dessa pessoa. Algumas fobias, que é algo que está muito relacionado com a ansiedade também, às vezes a pessoa consegue conviver tranquilamente com aquilo e não necessariamente ela precisa, às vezes, de uma terapia. Sei lá, às vezes tem pessoa que tem fobia de escorpião, mas mora na cidade. A chance dela se encontrar ali com a possibilidade de encontrar um escorpião é tão pequena que isso não atrapalha a vida dela. E aí talvez essas pessoas consigam conviver normalmente dentro dessas situações. Mas eu acho que o limiar que precisa ficar atento, né, e que é possível sim trabalhar com terapia, principalmente para a hipnose clínica, é essa questão do quanto isso gera de desgaste de energia, de perda de sono, de talvez uma má alimentação, que a Samia vai falar aí melhor, e de atrapalhar a sua rotina, né? O quanto isso atrapalha, te causa prejuízo na sua rotina. E a gente vê, sim, muita relação não só com traumas anteriores, mas com aprendizados constantes e até a qualidade, o estilo de vida que a pessoa leva também pode passar a desencadear esse tipo de reação. Mas eu acho que o que, assim, mais importante deixar claro é que tem tratamento, mas que quando a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje quando a gente fala de ansiedade, que é aquele processo natural que eu falei, que é do nosso corpo, que é um processo automático, a gente já está correlacionando com os transtornos de ansiedade. Então precisa começar talvez a trazer aqui mais luz a essa ideia, né, para a gente poder separar. Então, não entender a nossa própria interpretação do fato às vezes causa uma piora, né? Porque quando é quase que unânime. Se a gente fala assim,
fulano tem ansiedade, pronto, é algo ruim, é péssimo, e tudo que vem daí, a partir daí dessa palavra é algo que é ruim. Então, a nossa própria percepção e o sentido que a gente dá para essa palavra acaba fazendo com que isso seja algo até muito pior. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Já falando dessa reação fisiológica que eu expliquei aqui, que dá aí, que o Kim também falou, que dá a tremedeira, acelera o coração, falta a respiração, a pessoa às vezes não dorme direito porque fica com um monte de pensamento, dor de barriga, não sei o quê. Isso a gente relaciona isso com a ansiedade e pensa em algo ruim. Mas quer ver as mesmas reações fisiológicas num contexto totalmente positivo? Eu sempre dou esse exemplo. Fala para uma criança aí de, sei lá, 7 anos de idade que você vai levar ela para Disney amanhã. Essa criança vai ter as mesmas reações, praticamente. Não vai dormir de noite, vai ficar pensando, vai ficar acelerada, vai ficar a mil, vai ficar, meu Deus, tremendo, nervosa, bate o coração, bate o pulmão lá, e nem por isso a gente precisa tratar essa criança. Não é algo ruim. Então, olha só, o simples fato da gente entender, nesse caso, a gente dá o nome disso que a criança está sentindo de empolgação. A criança não dorme nem a noite inteira, já deixa a mala ali do lado, no outro dia de manhã vai, pega o avião, talvez ela capote na hora que ela já sabe que ela está indo para o negócio. Mas não precisa fazer uma terapia com essa criança por causa dessa informação. Então, às vezes, até como a gente modula a percepção daquelas sensações, já pode ser um diferencial na hora de lidar com elas. Uma outra coisa que ajuda também é entender que esse pico de sensações, ele não fica ali para sempre. Nosso corpo nem aguenta se manter naquele processo ali um tempão. Então, entendendo que o seu corpo está te preparando naquele momento para uma alta performance, você começar a focar que aquilo vai passar, porque aquilo, claro que não é fácil, não é simples assim, e principalmente quando a pessoa tem um transtorno que acontece o tempo todo, ela já acha, porque a pessoa, quando ela está nesse momento, ela acha que vai morrer ali, que vai acabar a respiração ou coisas do tipo, o coração vai parar. Mas entender que isso, ele dura um tempo e para, porque o próprio corpo não aguenta sustentar isso por muito tempo, ajuda também. E tem um outro ponto que... Então, essa questão da modulação, essa questão desse entendimento de que o corpo não leva isso, né, o tempo todo. Uma outra coisa que ajuda aí, já dando até algumas dicas para, sei lá, numa emergência ajudar, é entender que se a ansiedade é o seu cérebro, o seu corpo te preparando para alta performance, que seria ali a ação de você fugir ou de lutar, então seu corpo está te preparando está te enchendo, digamos assim, de mais energia para você gastar essa energia num curto espaço de tempo. Aí eu fico brincando, as pessoas dão risada, mas é uma coisa que pode ajudar a aliviar esse sintoma rápido. É você, sei lá, se o seu corpo está te preparando para te dando mais energia ali, gasta essa energia, faz uma caminhada, faz um exercício, um polichinelo, que talvez você está mostrando, ali nesse momento você começa a mostrar para o seu corpo que aquela energia pela qual ele te preparou está sendo gasta e ele tende a diminuir mais rápido todas essas sensações. Então, além da questão psicológica dos gatilhos e hábitos e aprendizados, também a nossa compreensão consciente disso pode ajudar muito a lidar com a ansiedade. Claro que às vezes o controle, a gente perde esse controle e aí, consequentemente, a gente precisa sim buscar ajuda terapêutica e tudo mais. Legal? Dúvidas, perguntas? Acho que é isso. Manda aí, abre aí. Já abre aí. Deixa eu ver aqui. Olha, eu tenho uma pergunta. Manda. Na sua opinião, aquela ansiedade dos lutadores de MMA é saudável? Então, tudo na verdade vai depender. Se ele tem ali um controle, se aquela ansiedade vem, aquele friozinho na barriga normalmente vem, tudo vai depender de como ele sente aquilo e o quanto aquilo atrapalha até a performance dele ou não. E uma coisa que eu falei, que ajuda a modular é isso. Vou dar um outro exemplo aqui, mas acho que vai se encaixar. Se eu tenho uma reunião amanhã, que eu sei que é uma reunião muito importante, há uma tendência, sim, daquilo me gerar uma sensação de frio na barriga. Quando eu tô para entrar na reunião, vem aquele friozinho na barriga. Aí, é muito difícil, às vezes, controlar de forma consciente a minha percepção desse friozinho na barriga. Mas, por exemplo, eu posso pensar de duas maneiras aqui, ou mais de duas, mas eu vou pegar duas. Eu posso pensar que aquele friozinho na barriga está me impedindo, porque ele quer que eu fuja dali, está me causando uma sensação onde eu vou me expor. E onde eu me exponho entre aspas, pode ser uma ameaça. E eu me coloco uma pressão de que eu preciso ir bem naquilo. Talvez dê para fazer o paralelo aí com o MMA. Mas se eu for lá com esse pensamento, há uma tendência de que eu comece
vamos chamar aqui de se entregar a essa reação de uma maneira negativa. Meu Deus, ferrou, tô ficando ansioso, eu vou chegar lá, vou esquecer o que eu tenho para falar, não vai dar certo. Aí você vai gerando um looping negativo na sua cabeça que pode ser uma coisa ruim. Transferindo para o MMA, pode ser igual. Se o cara, meu Deus, tô tenso, eu não vou ganhar desse cara, o cara é maior que eu, o cara briga mais que eu, o cara tem mais título que eu, você pode entrar numa pilha e isso pode atrapalhar a sua performance. Agora, se eu pego esse friozinho na barriga e falo, não, isso aqui, sabe o que é? Isso aqui é empolgação. O que eu tô sentindo aqui é bem-estar. Meu corpo tá me avisando que eu tô entrando pro combate, que eu vou entrar para botar para quebrar. Ele tá me preparando para que eu use o melhor da minha alta performance para fazer esse negócio bem feito. Talvez só o simples fato de você modular o sentido, seu corpo passe a reagir naquele sentido. Porque é fato que você, muitas vezes, esse friozinho na barriga que a gente sente, essa sensação ali de uma leve tensão, é natural em tudo que é novo, tudo que eu não sei o que esperar ou como agir. Agora, como eu alimento isso pode fazer uma diferença significativa. Muitas vezes a gente sabe, pegando o exemplo da reunião, quando eu vou entrar numa reunião sentindo aquele friozinho na barriga, à medida que eu começo a falar e começo a focar naquilo que eu fui para fazer, essa sensação ela tende a ir aliviando. Agora, se o foco está ali, eu vou retroalimentando aquilo vai girando e vai só piorando esse negócio. Então, trazer isso para o consciente e falar, não, isso aqui é bom, isso aqui, esse friozinho na barriga é um indicativo que eu estou indo para fazer o melhor que eu vim para fazer hoje. Talvez você consiga modular e trazer uma interpretação nova para o seu cérebro e você passe a ter realmente ali uma alta performance. Fez sentido? Fez, e é isso que eu fazia na época do esporte, quando eu atendia. O pessoal fala, não, você tem que acalmar os caras. Não, eu usava isso como combustível. Eu falava assim, mano, você tá ansioso? Ouve a torcida, deixa aquilo bater na tua mente, você te dá mais energia, mais foco, mais concentração. Então, quanto mais barulho você ouvir, mais focado você fica. Mais barulho você ouve, mais focado você fica. Sempre deu certo, pelo menos quem eu atendi. Sempre... O que você fez foi uma sugestão, hipnose. Só que conversacional. Você não precisa induzir o cara para fazer isso. Hipnose. É hipnose. Mas o que é hipnose? Aí se a gente for entrar no mérito aqui, ferrou. Mas a hipnose ela acontece só com insight. Se você muda a percepção de realidade da pessoa, é hipnose. Não precisa aprofundar, durma, não tem nada disso. Isso é um facilitador, esse ritual é um facilitador do processo, mas não precisa disso. A hipnose acontece no nosso dia a dia. O que o Kim fazia era isso, modular para algo positivo e ele aceitava essa sugestão como algo positivo e ele criava isso dentro do corpo dele. Então é isso mesmo, isso ajuda muito. Tem um exemplo mais fácil para fechar isso aí? É o Neymar. Você deve ver várias entrevistas dele falando, eu vou para cima. Quanto mais me bate, mais eu vou para cima. Ele mesmo se sugestionou para isso. Se sugestiona, exatamente. E quantas vezes, né, a gente não se sugestiona? Quando a gente começa a sentir o sintoma e fala pra gente, ai meu Deus, eu vou morrer, autossugestão aí, piora o quadro. E é o que eu falei, qual é a diferença fisiologicamente da criança que vai pra Disney e de você que tá falando que a ansiedade é ruim? Nenhum, fisiologicamente é igual. Só que a criança tá feliz porque ela vai pra Disney e ela entende que aquilo é uma empolgação. Você que conhece um pouco da ansiedade, acha que aquilo tá te fazendo um mal. E só sentir aquilo eventualmente no momento certo não faz mal. Agora, sentir isso frequentemente o tempo todo e perder o controle, aí sim isso gera um mal-estar. Eu tô olhando aqui. É que eu lembrei, sabe de quem? O Aldo? Não, o Aldo vai da pena, era leve. Ele mesmo. Ah, tá. Não, era ele. Não, ele entrava primeiro. Ele era bem magrelinho, eu tinha escrito o nome dele. Ele entrava Parecia que tava alucinado, né? Tinha cheirado tudo. Beninho da Duracell, né? Parecia. Às vezes era a forma dele de usar aquela ansiedade. A sensação dele. era essa. Então, acho que... A Dani fez uma pergunta aqui. Qual dor no corpo posso considerar que tenha como causa ansiedade? Tenho uma dor no ombro esquerdo há muitos anos e queima muito quando me sinto tensa. Tá. O Caio não tá aqui para poder falar disso, né? Mas... eu acho que essa dor, se a dor no ombro for relacionada à tensão e está já vinculada com o momento onde você tem a percepção que é a ansiedade, pode ter a ver. Talvez trabalhando essa questão da ansiedade, você diminua a sua tensão no ombro e, consequentemente, isso alivia aí a sua dor. Mas cabe sempre uma consulta multidisciplinar. Vai ver o psicólogo, o hipnólogo e também o Caio. Consulte o Caio aí para maiores informações. Não, mas é biomecânico, né? É parte biomecânica e fisiológica, mais com ele.
Na visão energética tem ligação. Essa questão de... O que acontece? Para a galera entender. Vocês sabem que tem o yin e o yang, né? Aquela bolinha branca e preta, tá? Sim. É o yin e o yang. Teoricamente, na visão oriental, todo mundo tem que estar em equilíbrio com aquilo, né? O yin e o yang tem que estar em equilíbrio. E quando você tem alguma patologia, uma doença, né? Que seja qualquer doença, né? Uma ansiedade. Vou dar os extremos. A ansiedade é o yang alto e a depressão, suicídio é o yin alto. Tá? Então a gente tem os dois extremos, yang e o yin. Depressão, tristeza, angústia e ansiedade, euforia, tá? Aquela alegria, aquela pessoa que fica rindo no cemitério, em velório, tipo, isso aí a gente chama de euforia. Existe. É foda tratar, mas existe. E a ansiedade é nisso aqui, é do yang alto. E, teoricamente, tudo que é alto sobe. Aí acho que vai começar a fazer sentido agora. Só deixa eu pegar a menininha, né? A minha menininha aqui. Calma aí que eu vou dar um... Dá um nome para ela aí, viu? Eu chamo de yin, mas vocês podem dar um nome. Então, aí vocês têm aqui. Tudo que está no corpo sobe, né? Tudo que é yang sobe, tudo que é yin desce, tá? Então, a gente sempre vai usar o umbigo como parâmetro, como padrão. Tudo que está no umbigo sobe, tudo que está no umbigo para baixo desce. Então, o yang sobe e o yin desce, tá? O certo é o quê? Aquele equilíbrio que eu falei para vocês. Então, o yin e o yang tem que estar circulando, indo para cima, indo para baixo, tá? Então, tem que ficar circulando. Quando está o extremo, e yang está alto demais, ele só vai subir. Ele só vai subir. Ele só vai subir. E aí, ó, lembra lá dos meridianos aqui? E aí você tem, não vou entrar no padrão dos meridianos, mas vou falar que tem os meridianos e o fluxo de energia está sempre subindo. Então, ele está sempre indo para o topo da cabeça, tá? E aí, quando o yang sobe, teoricamente, ele fica aqui em cima. Né? Então, se o yang sobe, ele fica aqui em cima. Só que se ele está subindo, ele não tem energia para descer, porque não tem yin. Tá? E aí, se não tem yin, a energia fica pesada aqui, e é muito comum pessoas que têm ansiedade ter dor de cabeça também. Sim. E também é muito comum pessoas que têm ansiedade ter tensão aqui em cima, porque o sangue, né, o yang alto, fica congestionado aqui. Então, imagina que tudo está subindo, então imagina, está tudo subindo, mas não está conseguindo descer, vai ficando focado lá em cima. Então, na visão energética, essa questão que você me fala, tem uma dor no ombro esquerdo, direito, esquerdo do boneco aqui. Você tem uma dor no ombro esquerdo e que queima, é porque esse yang está alto. E aí é por isso que na visão oriental a gente pede o quê? Para todo mundo, não importa se você tem a patologia, se tem uma doença, mas que todo mundo saiba respirar, porque é a respiração que faz circular o yin e o yang novamente, faz circular essa energia interna do corpo. Então é por isso que um dos tratamentos para a ansiedade na visão oriental é a meditação, o yoga, o tai chi, qigong, né, todas as práticas físicas orientais para circular essa energia, tá? Além de fortalecimento, além de alongamento, além de flexibilidade, etc. Tá? Então, esses são um dos pontos que vale a pena deixar. Então, respondendo essa pergunta na visão energética, seria mais ou menos isso. Só deixa eu me tirar. E, então, calma aí, só deixa eu voltar aqui. Pronto, eu já mostrei o boneco. Deixa eu ver aqui. Isso, tá? Então, essa questão é da visão energética. E aí eu vou te falar mais outra coisa. Aí o Roy e a Sam, talvez, é uma pergunta que eu recebi e que eu vou responder aqui. Que a pergunta foi, Kim, é possível da ansiedade virar uma síndrome do pânico? Na visão da medicina oriental, sim, total, muito, tipo, absurdamente possível, tá? Por quê? Eu não estou aqui com a tabela, eu tenho que fazer essa tabela. Mas imagina que você tem um pentágono, e o elemento fogo é o topo, tá? E o elemento água é esse, que é esse aqui, é o do pânico. Então, o fogo muito alto, a água não consegue controlar o fogo. Então, pode dar síndrome do pânico também, tá? Então, presta atenção nisso aqui. Quem sofre de ansiedade, se não tratar, pode ter um outro problema bem pior que a síndrome do pânico. E, tipo, síndrome do pânico, né, que o Roy falou, fica isoladona, tá? Você não vai ter vontade de fazer nada. Tudo que se ouvir qualquer barulhinho, você já vai ficar em choque, né, em trauma, em trava, e, tipo, vai gerando uma série de consequências, né, um loop infinito de problemas, tá? Então, uma coisinha boba que a gente fala, cara, tá ansioso, não tá conseguindo respirar,
né? A gente percebe, né, o Roy falou, né, todas as patologias, assim, na visão oriental também, todas as emoções, elas são normais. Todo mundo tem que ter. Um nível pequeno, né? Uns 5, 20%, assim, todo mundo tem que ter. Todo mundo tem que passar para saber como são as emoções. E aí é você meditando, se cuidando, controlar isso, tá? Então, ansiedade é normal ter, irritação, estresse, preocupação, tá, raiva, todo mundo tem que ter e tem que saber controlar isso. Sabendo controlar, tá beleza, que é aquela questão do yin yang. Tá vendo que essa emoção tá controlando você, tá controlando teu corpo? Problema. Patologia tá virando, né? Aí a gente precisa de terapia para tratar, né? Qualquer tipo de terapia, qualquer técnica de saúde para ajudar. Tá? Então, a ansiedade é uma dessas, então pode sim gerar outros problemas. Então, quaisquer problema que você tenha hoje de ansiedade, se não cuidar e deixar escapar, e não é muito longo não, viu? Tá? Na pandemia ficou muito claro isso. Tipo, pessoas em menos de um mês destruiu, velho. É absurdo o problema que dá isso. Já pode gerar outros problemas. Fora, né, eu tenho casos disso, eu não sei se os meninos vão ter aqui, né, as meninas, teve violência também. Ficou tão ansioso, ficou com raiva, irritação e começou a agredir. Violência doméstica. Olha que sinistro. Tipo, eu tenho 2 casos desses, assim, agressivo. Então, é cabuloso, tá? Então, a gente tem que meio que datar, detalhar e diagnosticar certinho para não ter erro, tá? Como isso foi? Acho que o Roy já manja. Ó, quando a pergunta aqui, quando comemos as peles dos dedos da mão, significa ansiedade? O que você acha? Os indícios são muito fortes. Essa é uma das coisas que com certeza causa, sim. Tá? Eu já atendi clientes que uma das coisas era roer a unha ou a pelinha do dedo e a questão era de ansiedade. Foi vários outros aprendizados envolvidos que geraram ansiedade e a forma... Por que acontece? Normalmente esse tipo de reação está associado com o mecanismo de luta ou fuga. Então, é uma forma da pessoa distrair da questão que está incomodando e ela nem percebe que faz, porque está fugindo da questão e está aqui, sabe? Em vez de... Tem gente que briga, tem gente que fica com raiva, como você falou, tem gente que, sei lá. Então, às vezes, essa é uma forma da pessoa fugir, ou tem gente que fuma um cigarro atrás do outro. Então, todos esses mecanismos que você vê a pessoa perder um pouco assim o controle, pode ter relação. Inclusive, aí abrindo um parênteses, você falou da questão da respiração, só complementando, esse também é um dos exercícios mais indicados para a pessoa no momento de crise de ansiedade, se concentrar na respiração dela, né? E uma das coisas que gera essa ansiedade também é o excesso de pensamento, às vezes, inclusive, excesso de pensamento futuro. Nossa, será que amanhã eu vou ter que trabalhar, mas se eu não entregar isso, vai acontecer isso, se eu não fizer isso. Aí começa a entrar numa cadeia de pensamentos futuros que gera essa sensação de perder ali o fôlego. A pessoa já está vivenciando um futuro que nem aconteceu e aquilo já está gerando um pânico, um medo e tudo mais. Essa questão do pânico, o pânico, na visão aí da psicoterapia, vamos dizer assim, ele já é considerado um sintoma de ansiedade, tá? Então, a respiração realmente é muito importante. Você focar na respiração ajuda você a trazer aquele equilíbrio normalmente. E, por último, só para finalizar aqui esse parênteses que você foi falando algumas coisas que eu lembrei, você falou de euforia, né? Aquele excesso do... Isso, cara, tem um nome também, se chama mania. Uma pessoa que vive o tempo todo em euforia, eufórica, ela perde o filtro dela e é uma pessoa que pode fazer besteiras, assim. É uma falsa sensação, digamos assim, de felicidade. Então, a pessoa em mania, ela está eufórica o tempo inteiro e ela começa a fazer uma série de coisas que ela não mede ali se aquilo faz sentido, se aquilo pode fazer ou não. Então, essa pessoa em mania, ela pode acelerar o carro muito, ela pode sair aprontando, usando muita droga, bebendo demais, ela não tem filtro, né? E aí ela pode atentar contra ela mesma e outras pessoas. Então, a gente fala que até a felicidade em excesso é um problema. Inclusive, pode ser um sintoma da depressão, que em vez da pessoa ter aquela reação que a gente conhece mais, que é de ficar ali no canto, chateada, para baixo, sentindo aquela sensação de vazio, ela fica em mania, estado de euforia. Nossa, não. Como autodefesa, eu roo os dedos quando eu tô com fome, tá? Você tá sempre com fome, esse é o problema. Então, é por isso que eu roo os dedos. Eu tenho uma pergunta. A ansiedade, ela é um pré... Deixa eu pensar qual é a palavra. Ela é um pré-requisito, não é requisito a palavra fugiu.
da depressão? Uma prévia da depressão? Um prelúdio da depressão? Talvez. E aí, Kim, do seu ponto de vista? Depende do caso, pode ser. Na visão oriental, sim, pode ser. Porque é o que o Roy falou, pode ter um falso yin ou falso yang, seria um falso diagnóstico. Por exemplo, eu já peguei atleta, puta, não dá para falar o nome do cara, né? Mas jogador, velho já, viu? 27 anos, tipo, na carreira 27 já tá velho, né? Só que 27, fisiologicamente, o teu corpo tá no talo. Isso é monstro, assim. Ele não é nível de seleção, tá? Ele é nível intermediário, assim. Futebol, que eu atendi em 2016, acho. Foi numa final da Copa do Brasil. Bem, já vocês vão pesquisar no Google quem é dos jogadores, quem é dos times, mas eu não vou falar o nome. E ele ele estava ansioso, porque ele ia jogar a final. Ele não era titular do time, o técnico chegou para ele e falou, você vai jogar. Você te prepara aí. Só que ele fala, tipo, quando você sabe que vai jogar, é tipo 5, 6 horas antes do jogo. Ou no máximo um dia antes. Tipo, na hora do jantar, que é 7 horas da noite, e no dia seguinte você tem um jogo. Então vai, 24 horas, vai, geralmente. Mas se o titular se machuca no treino, ou no aquecimento, né, ou na preparação, o técnico chega para você faltando 6, 7 horas, ó, o cara se machucou, você vai jogar, te prepara. Aí você fica eufórico. Esse atleta, ele começou a chorar. Eu falo assim, ele mesmo, né, aquela autossugestão que o Roy falou, ele falou assim, cara, eu não vou dar conta, eu nunca joguei, não sou titular, tipo, eu vou já chegar na final e, tipo, o time depende de mim, eu tô mal. Ele começou a chorar. Então, pode ser um sinal? Pode ser que sim, né? Ele não estava triste, né? Ele não tinha perdido, mas ele estava se sentindo, mas ele chorou e deu a sensação, né, quando a gente fez a avaliação, do elemento terra, do elemento metal sendo abalado. Tá? Então, sim, a ansiedade pode trazer lapsos de depressão na visão oriental. Tá? Aí tem a questão dos movimentos, fogo, terra, água, e aí acaba atacando metal. Então, e aí você me fala o inverso. Tem gente que tem depressão e pode ter esses ataques? Sim. Tipo, são os lapsos de yang alto tentando combater o yin baixo. Aí o yang tenta bater, que é o que o Roy falou da mania aí. Né? O pessoal começa digamos que como é que fala? A descontar em outras coisas, né? A mostrar que tá feliz, mas não Perde tá. o filtro. Tipo, fica nonsense. Tá? Aí acho que quem trabalha com floral vai ver, é o agrimony, que é aquela pessoa que não demonstra o que tá sentindo. E ela tá sempre sorrindo. Sabe aquela pessoa que tá sempre com sorriso no rosto? Tá bem, tá ruim? Ela tá sempre igual. Tá rindo, rindo, rindo. Mas não é o rindo falso, é um rindo, rindo. Tipo, rindo triste, rindo falso. Ela tá sempre ali. Então, aí tem um floral que é agrímono, geralmente. Aí a gente tem que fazer avaliação para ver. Eu não indiquei floral para ele porque não dava naquela hora. Aí eu tive que conversar. Só que naquela época não tinha hipnose. Então era muita mentalização, muita filosofia, acupuntura, né, agulha, né, para dar uma segurada nele. Mas aí eu fiz isso. Esse jogador foi um dos jogadores, nos atletas que eu atendi, e falei, meu, ouve o barulho da torcida e faz aquilo que você sabe fazer com alegria, com ousadia. Vai para cima. Não pensa no que os outros vão pensar. Vai para cima. Joga livre, joga solto. E aí ele jogou bem até, tipo, não meteu gol, mas também não errou nada, né? Jogou bem, foi intermediário. E aí ele saiu no segundo tempo porque estava morto, né? Como não é titular, tipo, correu que nem um retardado. Aí saiu no intervalo e aí deu. E aí o time foi campeão. Então aí depois vocês olhem. Mas ele jogou bem. Então sim, na percepção da visão oriental, aí vai ficar aí na Curió. Essa pergunta, sim, faz sentido, porque é sempre aquilo que a gente fala, que você principalmente fala da sinergia. Às vezes a pessoa começa com um quadro de ansiedade por algum motivo, seja a construção desse aprendizado ao longo do tempo. Tem que lembrar também que às vezes pode existir questões genéticas e questões neurais aí que precisam ser avaliadas também, questões fisiológicas que geram essas crises, pânico e coisas do tipo. Aí entraria a parte de psiquiatria e remédio. Mas um excesso de ansiedade com aquela reação contínua no corpo é perfeitamente capaz de gerar uma depressão. E às vezes a pessoa já tem depressão e a ansiedade é um efeito colateral ou associado, vamos dizer assim, da própria depressão. Então às vezes ela já tem a depressão e a ansiedade é um efeito colateral ou vice-versa. É bem possível, sim. A chance de uma coisa desencadear a outra não é pequena, não.
E é muito louco isso. Porque quebra o padrão. É bem complexo. Porque a gente fala assim, pô, então eu tenho ansiedade, eu vou ter? Que é uma outra pergunta aqui. Quais são os sinais, né, de quem está tendo uma crise de ansiedade? Não dá para saber. Pode ser vários. Pode ter vários e, tipo, cada pessoa corresponde de um jeito. Por exemplo, a minha ansiedade, eu tinha mais isso. Hoje eu tô controlado, mas eu bato o pé. Eu mordi o lábio. Ficava mordendo, sabe aquelas pessoas que ficam mordendo o lábio? Aí ficava tudo destruído. Aí minha dentista falava, para de fazer isso. Para, tipo, vou passar pimenta. Né? E aí, tipo, eu parei, eu não mordo mais. Faz uns 6 anos que eu não mordo. O chacoalhar o pé também era um sinônimo de ansiedade. Então, imagina eu dar aula para 300 pessoas. Tipo, quem nunca deu aula vai subir no auditório e dar aula para 300 pessoas. Meu, tô suando frio, já tô pingando, já tô suando. Tipo, eu não sei o que eu vou fazer. Então, eu ficava muito nervoso. Então, não dá para saber. Tipo, tem gente que tem assim, mas tem pessoas que eu conheço que tem ansiedade, meu, tá suave. Só que aí você conversa com ele e ele te fala, estou ansioso. Mas são aquelas pessoas que não têm sinal nenhum, tipo, você tá vivo? Tipo, é bizarro. É tipo, até que o pessoal brincou, é tipo o Fiuk no Big Brother na primeira semana, tá morto ali. Sei lá o que o cara tá fazendo, ele tá parado ali. E, tipo, é surreal. Existem os sinais básicos, né? Que geralmente é isso que a gente falou: palpitação, às vezes o medo excessivo, a tremedeira, a tensão muscular, a respiração curta, que eles falam que é a respiração rápida, que aí dá uma sensação, esse excesso de respiração, essa respiração mais rápida, ela também, você acaba absorvendo mais oxigênio e não soltando a mesma quantidade de gás carbônico, aí dá uma sensação de tontura, de que você vai desmaiar. Então, esses são os mais conhecidos, mas, as sensações podem ser diversas, assim. Então, não dá para saber. Total. Às vezes tem pessoas que têm todas, tem pessoas que têm algumas, tem pessoas que não têm nenhuma e sentem ansiedade. Porque tem um outro ponto, que aí eu vou dar a intro para Sam. Tem gente que solta o intestino e tem gente que prende o intestino. Olha que brisa. Então, depende muito da pessoa. Então, tem os sinais padrões, tá? Mas a gente não pode usar isso como um protocolo. A gente vai ter que conversar com o paciente, entender o caso, por quê, né? Quantas vezes já teve ansiedade, blá, blá, blá. É o que a Dani falou aqui, a ansiedade tira o apetite dela, aí a Sam pode responder, e limpa o intestino melhor que... Então, depende do caso. Tipo, tem gente que solta, tem gente que prende. Geralmente, dos casos que eu atendi, 10 pessoas, uns 8 a 9 sempre solta. Mas tem uma que prende. Teve uma cliente que prendeu. Então, ela quebrou o padrão, sabe? Então, não tem. Tipo, é meio nocivo. Aí a Sam pode responder se tira ou não apetite. Na visão oriental, sim. Faz sentido. Se tem mais... eu acho que o mais importante não é isso. O mais importante é antes disso. É a questão de... vocês falaram demais, né? Eu ia falar de compulsão alimentar, mas é o seguinte, tem gente que tem ansiedade de verdade, é diagnosticado pelo médico, e tem gente que se diagnostica com ansiedade. Então, tem que primeiro... Acho que a questão o diagnóstico é importante, né? Para conseguir tratar, de fato, do jeito certo. Esse é um ponto muito crucial. Aquela história eu estava falando disso ontem. Não adianta a gente simplesmente chegar, medicar e não resolver a base do problema. Se você não resolve a base do problema, você vai estar... É que nem a gastrite. Você está só tampando o sol com a peneira. Vai ter uma hora, quando você parar o remédio, você não resolveu o início do problema. Então, ele vai continuar lá, paradinho, dormindo, até você parar de tomar o medicamento e simplesmente as coisas voltarem, né? Então, acho que esse é um ponto importante. É por isso que, nesse caso, o tratamento multidisciplinar, ele é importantíssimo, importantíssimo. Independente do tipo de terapia, o tipo de profissional que você vai buscar. Você tem que estar bem com o que você está fazendo. Isso que o Kim falou, por exemplo, da meditação, da respiração, isso é muito, muito importante, né? Eu tenho percebido que nos pacientes eles não respiram, né? E a gente vê, às vezes, até o jeito que a pessoa fala. Hoje uma paciente foi me procurar lá no andar do hospital e, assim, eu não conseguia falar, ela não me deixava falar. Ela desengatou a falar que eu não conseguia falar, não conseguia ajudar ela não deixava falar. Então, assim... Claramente ela estava tendo alguma crise de ansiedade leve ali, que foi bem complicado. Assim, eu devo ter ficado 1 hora falando com ela e eu não consegui falar. Ela saiu dali sem eu falar. Então, isso é um ponto importante. Foi bem complicado.
Mas o que acontece? Na nutrição, a gente tem... Não adianta o meu intestino solta, o meu intestino prende. Sinceramente, gente, esse não é o problema. Se soltou, se prendeu, é a sua individualidade. O meu solta, o seu prende, eu roo o dedo, você morde a boca. Né? Cada um tem lá quando sente o que faz. Mas por que você está sentindo isso? Né? Tem toda a parte psicológica que é importante, tem que ser tratada. Se ela não for tratada, não dá para resolver. Não dá para resolver. Mas a gente tem a questão que é importante também, que nem, por exemplo, eu tenho o caso aqui da desbiose. Não sei se eu já cheguei a falar de desbiose alguma vez, não me lembro. Devo ter falado. E a desbiose é quando a gente tem o intestino muito permeável, é quando ele absorve demais tudo, passa tudo. Nutriente que é bom não passa. É tipo isso. A grosso modo é tipo isso. Então, assim, se você não está com o intestino preparado para receber aquele nutriente, que são os nutrientes que ajudam a fabricação dos hormônios, por exemplo, né? Então, que nem vocês falaram da serotonina, da noradrenalina e todos os outros que a gente tem, não dá para a gente fabricar o hormônio que a gente precisa naquele momento se você não tem ou alimentação adequada, né, própria para isso, ou se você tem um intestino que não está preparado para receber o que você vai comer. Mas eu me alimento super bem, como é que eu tenho tudo isso? Então, ou você está se alimentando super bem dentro do que você gosta, e não dentro do que você precisa, isso é muito comum. Eu posso isso? Mas isso aqui? Vamos abrir isso aqui agora? E quando você vai ver, você já está comendo tudo que você adora e tudo que te faz mal, né? Então, assim, a gente tem que tratar o intestino, tem que cuidar dele primeiro, para ele estar preparado para receber os nutrientes. Senão, não tem como o corpo fabricar nutriente, fabricar hormônio, se você não tem substrato para isso, né? Então, assim, esquece se você tem dor de barriga ou não. Esse não é o ponto. Né? Cada um sabe como que é a sua crise vamos chamar de crise de ansiedade, né? E aí tentar aplicar as técnicas, claro, quando você tem uma dor de barriga, não tem o que fazer, você tem que correr pro banheiro. Mas você sabe que o seu caso é de prender o intestino? Então tá. Você está numa época de ansiedade, aumenta as suas fontes de fibras, aumenta a sua quantidade de água. É o que você pode fazer, é isso, né? Então, assim, os sintomas que você tem pós-ansiedade não são a questão é o porquê você está tendo essa crise. Né? Vamos tratar essa crise como algo que é muito sério, que não está sendo levado a sério tanto quanto deveria. É uma crise de ansiedade. Não é essa a questão. A gente tem que tratar ela como, de fato, ela pode ser uma coisa que pode virar muito grande, muito grave, que ela pode desencadear, como vocês falaram, outras coisas. Né? Eu ia falar da compulsão alimentar. Mas eu sou compulsiva, eu sou compulsivo. Tá, tudo bem, mas assim, por que você faz isso? Você já parou para pensar? Você já refletiu em que momentos você faz isso? Você aprendeu que esse é o certo? Que esse é o melhor para você? Ou você faz isso numa crise de ansiedade? Né? E assim, imagina só, você tem uma crise de ansiedade, ou várias, você não tratou a causa desse seu problema, você medicou simplesmente, mas você continua tendo episódios de compulsão alimentar. E aí, como é que fica? Você está obeso, com ansiedade e tomando um monte de medicamento. E aí você não tem ânimo para nada porque você simplesmente não consegue fazer atividade física, não consegue fazer sua própria comida porque você não tem ânimo para isso, porque os seus remédios não permitem que você faça isso. É um ciclo que quando você vai ver, você está mergulhado numa situação que você não consegue sair. É por isso que olhar para a causa do seu problema, encarar isso e resolver é importantíssimo. Nesse caso, eu colocaria a terapia como o pilar principal. E aí a gente tem a multiprofissionalidade, que é tão importante quanto. Mas eu posso fazer o que for pelo meu paciente. Se ele não tratar essa parte, não vai resolver. Eu tenho tanto paciente que eu queria que fizesse terapia, e quando você fala, eles não aceitam. Gente, eles não aceitam. Parece que eu estou ofendendo a mãe, assim, sabe? Eu não sei o que acontece. Parece que a gente criou uma sociedade que você olhar para você e tratar os seus sentimentos é vergonhoso, é feio. Como assim? Não, eu não tenho isso. Não tem porquê. Falei hoje com uma paciente. Ela não aceita, não tem como. Não, claro que não. E não é a prioridade, né? Então, assim, enquanto a gente não conseguir encarar o nosso problema, aceitar que a gente tem um problema e, de fato, resolver, não vai resolver nada. Esse é o ponto. É isso que eu queria dizer. Nossa, perfeito. Acho que... Direto e rápido. Não, perfeito.
Mandou benzaço, benzaço, benzaço. Não quero essa. Olha o chat. E, ó, a galera tá chorando. Tô no chat, chorando. tá chorando no chat. Não chorem, procurem um profissional. E a Dani falou pra você pôr um bombril aí na sua conexão, Sam. Tá osso. Boa. Foi mal, gente. Mas, ó, só pegando esse gancho que você falou da compulsão rapidinho, um dos meus clientes que eu atendi aí, um que eu finalizei essa semana passada, ele relatou, ele foi trabalhar uma outra questão, que era a questão de, muito assim, ele era muito explosivo, né, de raiva, do nada ele explodia e... Ele trabalhando essa questão, ele percebeu que existia várias questões de ansiedade por trás disso, ou em conjunto com isso, e ele relatou que após a finalização do nosso atendimento, ele percebeu que ele deixou de começar a assaltar a geladeira que ele fazia. Uma das últimas questões que ele trouxe, inclusive, foi que ele falou assim, cara, às vezes eu tô lá em casa, vendo TV, sozinho, fazendo nada, e do nada eu quero levantar e comer alguma coisa. E não tem porquê, porque nem fome eu tô. Mas eu ia lá e falava, por que não? E aí comia. Ele falou que ele parou de fazer isso. Falou, olha, eu trabalhei uma outra questão, eu vi que tinha uma ligação e eu não fiz mais isso. Não tô mais assaltando a geladeira e não tô sentindo a menor necessidade. Olha o mecanismo de fuga, que é a compulsão alimentar, é um mecanismo de fuga. Assim, ele faz. A compulsão alimentar é isso, né? Você tem os episódios e nem percebe o que você tá fazendo, Exato. por que você tá fazendo isso. E às vezes quando vê já foi, aí você fala, por que eu fiz? Né? É o controle que você não tem. Mas, legal demais. Sabe, eu percebi isso muito com os meus atendimentos da semana passada. As pessoas não conseguem se olhar. Se você pergunta, mas o que você come tal horário? Não sei. Não como. Ela não consegue, ela assim, às vezes está tão no automático que você não consegue perceber o que você fez com você mesmo no seu dia. Gente, é incrível. Peguei várias pacientes assim semana passada. Várias com a mesma questão. Como você fica o dia todo sem comer? Quando você vai ver, na verdade, não é o dia todo sem comer. Belisca o dia todo, mas é um belisco que nem percebe. Porque tá todo no automático, porque não consegue olhar para as questões, entendeu? Sei lá, não tá disposto, enfim. Mas é isso. Esse é o ponto. É você parar e falar, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Vamos avaliar. Vamos procurar um profissional para me ajudar a avaliar, porque eu não estou conseguindo avaliar sozinho. E aí é bola para frente, para resolver. Esse é o ponto. Por isso que a gente E a bate na pandemia tecla estourou aqui. de ansiedade da galera. E compulsão provavelmente deve ter aumentado nessa pandemia. Sim, todo mundo teve engordou, muita gente né? que veio falar isso. Exatamente. Por quê? Não fez atividade física, acabou compensando em outras coisas, né? E por aí vai, é só ladeira abaixo. Então, Não por foi isso a gente bate na tecla aí da multidisciplinaridade, né? É importantíssimo, total. a gente olha para o todo. Não foi só Exatamente. comida, né? Também foi de álcool também, né? A compulsão é por Comida, qualquer coisa. álcool, Né? cigarro. Mas acho que o álcool entrou em outras questões, assim. Eu acho que não foi só a questão da compulsão. Eu acho que o álcool teve gente que deu querer uma fugida de realidade, teve vários É a fuga. pontos aí. Mecanismo de fuga acionado, galera. Cada um tem uma realidade dentro da sua própria casa. A gente não sabe o que as pessoas passam. Sim. Então, cada um com a sua fuga, né? Um pela comida, um pela bebida, e cada um do seu jeito. Mas teve, lógico. Quando as coisas passarem e as pessoas se encontrarem pessoalmente, vão aparecer outras pessoas, gente. Vocês têm noção disso? Eu não tenho a mínima ideia como é. Tipo, faz tanto tempo que eu não vejo, que eu acho que eu nem sei se eu vou reconhecer. Esse é o principal ponto. Capaz que não. É bizarro. É muito bom. Temos perguntas? Alguém? Galera, alguém? A Lê chegou agora atrasado. A Kátia Harumi falou que falou tudo. Falamos tudo. Alguém? Alguma pergunta? Alguma dúvida? O Ale falou que estava fazendo prova, por isso que ele chegou agora. Ele tinha que ter mandado para uma pessoa aí, por isso que eu mandei para ele. Mas depois a gente manda. Ele vai assistir depois, ele encaminha para a pessoa na hora que ficar gravado e salvo. Vai ficar, só calma aí. A Dani falou aqui da asma. Na visão dental faz sentido também, viu? Porque o elemento fogo, ele gera movimento terra e gera movimento metal, tá? Então é cadeia, tá? Então a asma seria uma consequência. Não só a asma, tá? Aí vou deixar só uma chavinha aí. Rinite e sinusite pode ser consequências também de ansiedade. Deixa no ar aí.
No ar, literalmente. No nosso caso, a família inteira já tem a rinite, zites, garganta e nariz parece que é genético na minha família. Então, da minha irmã eu entendo. Agora, essa asma dela, outro dia eu estava conversando com ela sobre justamente isso. Eu acho que deve ter questão emocional envolvida. Eu não vou falar com certeza, mas a chance é grande. Com certeza, né? Mas com certeza. Mas, só um ponto aí, já que ela falou, teve a pergunta aí que alguém me perguntou, eu esqueci, é a Rosana, isso, Rosana. Um sinal de ansiedade na visão oriental, pega essa aqui, ó, é bomba, hein? Que é a famosa asinha. Vocês ficam reclamando da asinha? Acho que o Caio não tá aqui para confirmar, mas a famosa asinha, quem tem dor na asinha, geralmente tem ansiedade. Sério? É o início é o primeiro sinal que a gente fala, que é um ponto de pulmão. Metal fraco, não consegue controlar a água não consegue controlar o elemento fogo, e aí o yang sobe. Então, primeiro item aí. Quem tem dor na asinha, não estou falando que tem, presta atenção, é um principal ponto de diagnóstico. Essa dorzinha aqui, se aperta aqui, todo mundo tem, mas, tem gente que só encostou, já... Assim. Aí já pode ser suscetível a ter ansiedade. Pega essa aí, que essa aí é bom. Tem um último comentário, não sei se dá tempo, que a Dani mandou aqui, ó. Pode acontecer a pessoa estar tão acostumada com os sintomas de ansiedade e o fato de mexer nessa caixinha gerar medo e fazer a pessoa preferir continuar com isso? Isso a gente chama, bom, pelo menos aqui falando na hipnoterapia, isso é muito comum. Na verdade, as pessoas, quando elas têm um medo, às vezes até um medo inconsciente de mexer, porque ela já está tão habituada com aquilo que ela né? Eu falo que ninguém é nada, nós estamos alguma coisa. Então, ninguém é ansioso. A pessoa está em momentos de ansiedade. Pode ser momentos frequentes, mas ninguém nasceu com isso. É um aprendizado, é um processo. Eu sou ansioso, eu sou depressivo. Quando você fala que você assume aquilo, aceita e acabou. E tem gente, já tive uma cliente aonde não era necessariamente ansiedade, mas gerava ali alguma coisa, depressão, mas serve. A gente fala do ganho secundário. Às vezes, a dor de mexer naquelas traumas é tão grande que é maior do que enfrentar aquilo para ter a solução. E aí a pessoa prefere se manter naquele negócio porque enfrentar aquilo dói muito mais. Né? Exatamente. Então, aí o que acontece? É o ganho secundário também. Não, isso não é um ganho secundário, isso é a dor. Ela compara qual que é a maior dor dela e ela escolhe naquela que quer ficar. Se é a dor de enfrentar e resolver, a dor de lidar com aquilo, ou se é a dor de manter aquilo, às vezes, se ela for menor, a pessoa opta por ficar ali. E um outro ponto aí do ganho secundário é que, às vezes, a pessoa está tendo um ganho secundário sem perceber, e aí, às vezes, ela não cria consciência disso e por isso ela não sai daquilo. Exemplo, atendi uma cliente não faz muito tempo que eu sempre faço essa pergunta, né? Se tem o que de pior poderia acontecer caso você resolva o seu problema? Essa minha cliente, não faz muito tempo, ela relatou o seguinte, ela falou assim, olha, ela está com um quadro ali de insônia, talvez conectado com alguma coisa de ansiedade, depressão, ela falou assim, talvez a pior coisa que aconteça, se eu resolver o meu problema, é voltar a trabalhar. Ou seja, o trabalho dela, o ambiente de trabalho é tão ruim que como ela está afastada, apesar dela estar muito mal com todas essas sensações horríveis, mas estar afastada acaba sendo um ganho. E aí a pessoa precisa estar predisposta a superar esse ganho secundário para ela se sentir bem de fato e aí assumir o controle. Só um parênteses, porque eu achei esse comentário muito legal. Não, show. Complicado. Esse comentário, só para dar um exemplo mais fácil, dor lombar. Uma galera tem a dor lombar, vive com a dor, acha que a dor é normal. Como tá a lombar? Tá doendo, mas tô tranquilo. Então, a maioria das pessoas não querem, não vou falar não querem, mas não sabem que aquilo está incomodando e se acostuma com aquilo. Tá? Então, é só um exemplo físico dessa pergunta. Mas é normal, viu? Uma galera faz isso e às vezes não aceita ou tem medo de aceitar, mudar, que é o medo de aceitar, não, né? O não aceitar a terapia, por exemplo. A gente fala, todo mundo precisa fazer terapia, todo mundo precisa conversar, né? E, tipo, a galera já dá uma travada. Parece que mostrar fraqueza, assim, bizarro, torna né? frágil, né? É muito louco isso. Acho que é isso. Acho que só. Certo? Mais dúvidas, perguntas? Manda aí antes da gente encerrar, que a gente já começou um pouquinho tarde com alguns problemas técnicos aqui de minha parte. A Dani quer 3 horas de live. Se deixar, a gente... 3 horas? Meu Deus. Exigente, né?
Olha, eu, se Exigente, deixar falar aqui, a gente vai até amanhã, né? Você Vai sabe. imersão, Quem uma também imersão fala de um pouco. final de semana. Só a Sam que não tem paciência que sai antes. É, pesado. Calma aí. Então acho que é isso. Tori, 2, Bom, Tori, galera, 3. acho que é isso, né? Isso aí, chega. Quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar o descritivo aqui dos contatos de cada um da mesa, tá? O Roy e a Sâmia. E também tem o meu, se alguém precisar. Tem o Insta, tem o LinkedIn, Telegram, todo mundo aí, e-mail, site, tudo aqui para vocês conversarem com a gente. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, quaisquer dúvidas, né, que vocês tenham, pode mandar para a gente, não precisa ter vergonha não, tá? E é isso. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença, né, do meu casal aqui na mesa, e é isso. Meu Vejo casal, vocês em junho. E é isso. Deixa a bola aí com vocês. Valeu, galera. Só agradecer a presença de todos. Qualquer dúvida, mandem pergunta. A live vai ficar gravada no meu canal, no canal do Kim. E o que a gente puder ajudar vocês aí, só mandar. Contem conosco. Um abraço. Eu não tenho canal. Mas tem o Deixa a Insta. menina no Instagram, gente, pelo amor. Mas eu tenho problemas na minha internet. Peço desculpa. E obrigada. Bom bril aí, viu? Da próxima já separa. Muito bom. Muito bom. Então, mas eu vou encerrar o em YouTube. E aí vocês tiram uma foto aí.